Olá, hoje é quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Eu sou Roberto Crescente e você ouve o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Câmara rejeita voto impresso e impõe derrota a Bolsonaro. Senado aprova a revogação da Lei de Segurança Nacional. A Alemanha anuncia fundo bilionário para a reconstrução após enchentes. A Câmara dos Deputados rejeitou a PEC do voto impresso e impôs uma dura derrota ao presidente Jair Bolsonaro. A proposta precisava de 308 votos para ser aprovada, mas obteve apenas 229. Foram 218 votos contrários e uma abstenção. Após a derrota, que já era esperada, a proposta foi arquivada. Uma comissão especial da Câmara que avaliou a PEC já a havia rejeitado na semana passada. Vários parlamentares já tinham se posicionado publicamente a favor da urna eletrônica e do sistema atual de votação. O voto impresso era uma das principais bandeiras de Bolsonaro e seus aliados. O presidente afirmou em diversas ocasiões, sem apresentar provas, que o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável e repetiu acusações de fraude nas eleições anteriores. Críticos apontam que Bolsonaro questiona o processo eleitoral com a intenção de abrir caminho para uma rejeição a uma eventual derrota nas eleições presidenciais do ano que vem. Ele sinalizou diversas vezes que poderia não aceitar o resultado em 2022 se o voto impresso não fosse adotado. Esse posicionamento gerou fortes atritos entre o Executivo e o Tribunal Superior Eleitoral e agravou as tensões entre o governo e o Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal aprovou um projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional editada durante a ditadura militar. O texto aprovado estabelece também a inclusão no Código Penal de uma série de crimes contra a democracia, mais especificamente, crimes contra as instituições democráticas, contra o funcionamento das eleições e contra a cidadania. Esses crimes incluem tentativas de golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa e atentados ao direito de manifestação. A Lei de Segurança Nacional, editada em 1983 durante o regime militar, vinha sendo usada para atingir opositores e críticos do governo Bolsonaro. O relator da proposta, o senador petista Rogério Carvalho, disse que grande parte dos inquéritos com base nessa lei se refere aos chamados delitos de opinião, o que, segundo o senador, seria uma estratégia para intimidar e impor o silêncio a jornalistas, políticos e cidadãos. O projeto já estava em pauta desde a semana passada, mas os senadores decidiram votá-lo nesta terça-feira em reação ao desfile militar realizado em Brasília com o apoio do presidente. Muitos congressistas interpretaram o desfile como uma tentativa de intimidação, uma vez que ocorreu no mesmo dia da votação da PEC do voto impresso na Câmara. O projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional segue agora para a sanção de Bolsonaro. A CPI da pandemia ouviu o depoimento do tenente-coronel da reserva Elcio Bruno de Almeida, presidente da ONG Instituto Força Brasil e apontado como responsável pela aproximação entre a empresa de venda de medicamentos Davat e o Ministério da Saúde. Ele foi convocado depois de ter sido citado como sendo um dos participantes de conversas em que teriam sido discutidas a cobrança de propina na compra de vacinas contra a Covid-19 e de ter sido alvo da CPI das fake news no Congresso. Elcio se beneficiou de um habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal e se negou a responder perguntas que pudessem incriminá-lo. Quando se manifestou, negou proximidade com o governo, mas confirmou que havia agendado uma reunião com o Ministério da Saúde para tratar da compra de vacinas pelo setor privado. Ele disse que não esteve presente no jantar com o representante da Davat, Luiz Paulo Dominguete, quando teria sido negociado o pedido de propina na compra de vacinas por parte do Ministério da Saúde e negou ter participado de qualquer oferta ou pedido de propina envolvendo a negociação de vacinas. A CPI investiga se o então diretor de logística do Ministério, Roberto Dias, teria pedido durante o jantar uma propina de $1 por dose na compra de 400 milhões de vacinas da AstraZeneca, que estavam sendo oferecidas pela Davat ao Ministério. O ex-diretor nega a acusação.
O governo federal da Alemanha e os governadores dos 16 estados do país chegaram a um acordo sobre o pacote de ajuda para a reconstrução das regiões devastadas pelas fortes enchentes que atingiram o oeste alemão há poucas semanas. O valor destinado ao Fundo de Reconstrução será de 30 bilhões de euros, em torno de 182 bilhões de reais, para ajudar na recuperação de cidades e vilarejos. Desse total, 28 bilhões irão para os 2 estados mais afetados. Os 2 bilhões restantes serão destinados à reconstrução de infraestruturas como ferrovias, pontes e estradas. A chanceler federal Angela Merkel elogiou o acordo como um sinal de solidariedade nacional. Mais informações você confere na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.